Sâmia, Bom, bom dia! É um prazer bom te dia receber para aqui, viu? você, igualmente, Lohan. Já estava com saudade, tem tempo, né? Que agora você tem o seu Verdade. próprio Tem o meu programa. Eu próprio tenho programa. assistido isso, parabéns, viu? E nós estamos aqui, né, para poder comentar, para poder contribuir aí com a Brado. Para mim, agora é 1 hora da tarde, eu estou há 4 horas à frente aí de vocês, né, na Europa, e é isso. E vocês? Sâmia, Espero que estejam todos bem. Um abraço aí para todo mundo aí, para essa audiência bradista incrível. aqui tá tudo bem, Sâmia. Graças a Deus, tudo bem. Tô no comando do Brado Jornal, primeira edição também esse mês. Porque o Timóteo, né, tá de férias, tá lá na América. A nossa querida Bom, Vanessa tá aí na Europa. Pois é, estão viajando e eu tô aqui. Mas alguém é, tem que trabalhar, né, alguém tem que Lohan? trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar pra bancar os luxos desses aí, né? Ô, Samia, quais as expectativas com essa posse do Trump? Agora é oficial, né? Ele será presidente de fato. Isso, olha, existem vários aspectos, curiosidades sobre a questão da posse que eu quero trazer aqui para a Sim, audiência. Alguns detalhes aí, eu vou comentar algumas coisas sobre os protocolos, sobre como essa cerimônia acontece. Eu acho que seria interessante para a audiência conhecer. Eu não sei se a audiência conhece, mas existem alguns protocolos. É uma cerimônia que acontece, basicamente, ela segue o mesmo ritual já há quase 100 anos. Então, o presidente dos Estados Unidos, ele é sempre empossado no dia 20 de janeiro, exceto quando essa data cai num domingo, né? Então, é uma das particularidades. Está se esperando mais ou menos 20 mil forças de segurança, né, que foram mobilizadas em Washington isso. para essa cerimônia. E uma coisa interessante também, historicamente, os líderes, eles não participam da cerimônia. Só que alguns líderes foram convidados, né? Xi Jinping, como você comentou antes, né? E aqui na Europa a gente teve a Giorgia Meloni, que foi convidada, a gente teve o Viktor Orbán, da Hungria, que também foi convidado. Quem não foi convidado, né? O Scholz, da Alemanha, não foi convidado, mas a gente tem alguns membros do AfD que estão lá, incluindo a deputada Beatrix von Storch e o marido dela, né? Eles estão lá. Inclusive a mídia alemã aqui de esquerda, eles têm tocado nesse assunto e têm dito que é uma festa para a extrema direita, né? Porque eles gostam de usar essa expressão, né? Até eu tenho que pesquisar aonde surgiu essa expressão de extrema direita, mas eles adoram usar, né? Então, o que, que acontece? Essa cerimônia normalmente ela acontece no Capitólio, mas por causa das temperaturas negativas, elas vão acontecer dentro. E um detalhe Isso. interessante, Lohan e audiência, é que a última vez que essa cerimônia aconteceu dentro do Capitólio foi com a posse do Ronald Reagan, que estava se esperando menos 13 graus negativos. Só que eu tenho a minha suspeita que talvez seja por questão de segurança. Olha, o Trump ele publicou no Truth Social que por condições perigosas, né? Então que a comemoração seria dentro do Capitólio. Então, assim, eu tenho as minhas dúvidas também de que não seja uma camada extra de segurança. A gente viu o que aconteceu nas eleições, por 2 vezes ele quase foi morto, né? Então, assim, foi realmente Deus não quis que o Trump morresse. Na verdade, foi isso, né? Um milagre. Tem um outro. Sim, Foi um milagre. foi um milagre. Foi um milagre. Aquela viradinha técnica ali, aquilo ali foi de Deus mesmo. Assim, espiritualmente eu vejo que um anjo virou a cabecinha dele ali naquele momento, porque foi uma coisa assim, foi realmente Deus mesmo, né? Então é uma coisa bem que a gente nunca pode esquecer. Então, a gente espera que realmente haja uma movimentação maior e assim, tem que se preocupar, é a posse do presidente mais importante do mundo, né?
Tem um outro detalhe também sobre a questão da posse. Como o Jim Carter, o ex-presidente, morreu há pouco tempo, as bandeiras elas serão hasteadas. Ela normalmente estava se esperando que, por causa do luto, que as bandeiras estivessem a meio mastro, só que elas vão ser hasteadas por um pequeno momento, né? Tem alguns detalhes aqui também interessantes. Por exemplo, a revista Spiegel, né, ela é a revista alemã, ela publicou que a gente sabe que o Trump está sendo empossado pela segunda vez, só que ele foi empossado de 2017 a 2021, aí nas últimas eleições ele perdeu e ele foi empossado de novo. E esse evento só aconteceu com Grover Cleveland no final do século XIX, que algo dessa magnitude tem acontecido, né? E eu me lembro sempre do Trump quando ele fala. Um dos slogans dele é Never Give Up, nunca desista, né? Então, ele não desistiu e ele está aí pela segunda vez para ser o presidente dos Estados Unidos, e eu estou aqui em homenagem a ele. Por falar nisso, Lohan, eu não esqueci de você, viu? Sâmia! Depois você, olha, eu trouxe ele dos Estados Unidos, você sabe que ele estava numa caixinha aí, eu falei assim, aí eu vi você hoje, eu falei assim, mas meu Deus do céu, eu tenho que entregar, porque você foi o único que disse para mim naquele dia que você queria o boné. Foi. Então depois você pede para a Rebeca me dar o seu endereço, que eu vou mandar para você o seu bonezinho. Não esqueci, muito obrigado, não. Sâmia. E aí a revista Spiegel, né, que é essa daqui, eu vou até mostrar a capa da Spiegel para vocês verem. Não está aqui. Mas ela colocou o Trump como o imperador, né? E eles escreveram aqui que o Trump vai ser o primeiro presidente condenado criminalmente a ocupar a Casa Branca, porque existem esses processos aí correndo contra ele, né? E parece que ele foi condenado, mas a gente sabe também que são condenações políticas, né? Então, com relação ao dia de hoje, como é que é o protocolo? Não sei se você chegou a comentar como é que é o protocolo da posse, Lohan. Não comentei, Sâmia. Você pode esclarecer para a gente? Então vamos lá. Vamos, sim. Pela manhã, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e a sua esposa Melania, eles participam de um culto religioso, e eu acho isso assim, como cristã, eu me alegro, né, de ouvir isso, né? E em seguida há um chá com os Bidens, uma recepção oficial na Casa Branca, e tradicionalmente o casal presidencial eleito passa a noite anterior já na Casa Branca com os convidados, né? Isso também é tradição. Então eles já passaram a noite lá na Casa Branca. No centro das celebrações está a cerimônia de posse, marcada para pouco antes do meio-dia, que seria 18 horas aqui da Alemanha, vai ser o quê? 4 horas menos, 18 vai ser 14 horas para o Brasil, né? E que vai acontecer numa parte na rotunda do Capitólio, e o J.D. Vance também vai ser empossado como vice-presidente após o Trump. E aí o que acontece? Ele jura solenemente na Bíblia, né? Para preservar e proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos, né? Então ele jura sobre a Bíblia e ele faz esse juramento. Eu juro solenemente que desempenharei fielmente o cargo de presidente dos Estados Unidos e que, ao máximo das minhas habilidades, protegerei, defenderei a Constituição dos Estados Unidos. Porque, sim, eles defendem, protegem e honram a Constituição deles. Realmente um exemplo para o Brasil e para o mundo, sem querer comentar mais, porque senão eu não quero sair aqui do assunto de como que vai ser. Aí o que acontece? O juramento é conduzido pelo presidente da Suprema Corte, né, que atualmente é o John Roberts. E depois do juramento, o que vai acontecer basicamente? No seu primeiro discurso de posse, que eles chamam de Inaugural Address, Trump apresentará seus objetivos para os próximos anos, que a gente sabe, America First.
que foi o tema do discurso também de Donald Trump em 2017. Em 2029, em 2025, no entanto, sua trajetória chegará ao fim, já que em 2029 vai ser o último mandato dele, né? Então será o último mandato, como você comentou, né? O segundo mandato e acabou. O presidente Joe Biden e a Kamala serão oficialmente despedidos, né? E a gente vai dizer, já foi tarde, né? Então, e depois disso, o novo presidente vai assinar, então, os primeiros documentos como presidente, e você citou aí que existem aí mais de 100 medidas, né? Que ele vai, basicamente, ele vai tentar construir de novo em cima daquilo que Joe Biden destruiu, né? Então, ele tem aí muito trabalho pela frente, né? Porque várias boas medidas aí foram desfeitas. Eu me lembro bem quando o Joe Biden assumiu, ele teve, se não me engano, mais de 100 decretos já no primeiro dia, cancelando várias boas medidas, né, do presidente Trump. Então, a gente pode esperar que isso vai acontecer também. Ele vai ter que desfazer o B, né, se a gente pode dizer assim, né, as coisas que o Joe Biden fez durante esses 4 anos. E aí o que vai acontecer? Vai ter uma cerimônia de assinatura no Salão Oval, né? E aí o Trump vai ter 3 bailes oficiais na cidade e ele fará o discurso. Vai ter 3 bailes. Um é o Commander-in-Chief Ball, né? O comandante em chefe. E aí vai ter o Liberty Inaugural Bowl e o Starlight Bowl. Então são 3 festas, basicamente. Como é que eu poderia traduzir o bowl? Seria 3 cerimônias, 3 festas, né, que vão ocorrer, que são essa daqui, do comandante em chefe, o Bowl da Liberdade e o Starlight Bowl, né? Então são 3 festas. E quem estará presente, né? Como eu falei anteriormente, tem alguns, apesar de, pela tradição, os presidentes eles não são convidados, normalmente são os embaixadores que comparecem. Mas alguns líderes mundiais foram convidados, por exemplo, Javier Milei está lá, como você comentou, Lohan, infelizmente o Bolsonaro não pôde comparecer, apesar de ter sido convidado. E vamos falar aqui a real, né? O Lula, ele com várias condenações, ele viajou a Europa inteira há alguns anos, né? Logo depois que ele saiu ali lá de Curitiba, daqueles 513 dias que ele ficou preso. E isso não foi um problema. E veja que ele havia sido condenado por 30 juízes, né? E isso não foi um problema. E o Bolsonaro, que não tem nenhuma condenação, eu acho assim, um absurdo. Aqui o jornal alemão, né, de esquerda, eles disseram que haveria um risco de fuga, né? Não sei, porque o jornal de esquerda aqui alemão, eles basicamente seguem o discurso da Rede Globo, né? Então eu falo sempre, é a sucursal da Rede Globo aqui na Alemanha. Então eles disseram isso, é mais outro absurdo, porque se ele tivesse que fugir, ele teria ficado aí nos Estados Unidos, logo depois, quando ele foi para os Estados Unidos. Então assim, são loucuras, né? Assim, devaneios da esquerda, né? Mas continuando, a cerimônia é uma das cerimônias. Essa cerimônia também todos os presidentes vivos dos Estados Unidos também participam dessa cerimônia. Interessante, né? Então a gente pode contar com Barack Obama, Bill Clinton, todos os que estão ainda vivos. No entanto, a ex-primeira-dama Michelle Obama, ela declarou que não vai participar e não deu os motivos, mas a gente lembra também que na época ela apoiou a Kamala e ela fez críticas muito pontuais ao presidente Donald Trump. Então, talvez por solidariedade ali, né, para Kamala, não sabemos direito, mas ela não vai comparecer. E deixa eu ver o que mais que é interessante, então, a gente falar aqui.
Quem não veio, né? Michelle Obama. Quem vai cantar? Não sei se você chegou a falar. Na primeira posse de Trump, poucos artistas de renome foram em 2017, né? E muitas celebridades da música de Hollywood não haviam se manifestado publicamente contra o republicano. Mas nessa cerimônia, o tenor Christopher McHugh, que é o tenor favorito, ele é considerado o cantor favorito do Donald Trump, né? Ele vai interpretar o hino nacional, deve ser muito assim, muito interessante isso. Carrie Underwood também se apresentará com a banda Village People, e a gente sabe, né, que a campanha também ela foi as pessoas fizeram a dancinha do Trump no mundo inteiro. Eu tive a chance de fazer também lá no Muro de Berlim com os meus colegas de trabalho em novembro, que a gente teve um evento no Parlamento Alemão. Então, eu recebi lideranças conservadoras internacionais e a gente teve a oportunidade também. Então, o Village People com aquela música, né, que foi o tema da dancinha, o YMCA, né, que o pessoal deve se lembrar, muita gente, até o André Ventura, né, lá de Portugal, também fez a dancinha. E quem mais? Então, e isso é interessante também a gente tocar nesse assunto, porque essa música, eu não sei se vocês sabem, mas ela é um clássico da cultura LGBTQ, né? Então é como se fosse o hino deles, né? Então, mais uma vez, né, quando as pessoas falam que o Trump, que é a mesma pecha que colocavam no Bolsonaro, que ele era homofóbico, né? Não tem nada a ver, porque essa é uma música, o Village People é um grupo também que representa essa classe, né? Então, é mais uma dessas coisas que as pessoas falam, né? Que a esquerda fala e que realmente não se sustenta, né? E aí, quem mais? O cantor Lee Greenwood também vai se apresentar cantando aquela música God Bless America. E você lembra, Lohan, que quando houve o atentado, né? Essa foi uma das músicas mais cantadas, né, para explicar nos vídeos sobre o Donald Trump, né, que é aquela música God Bless America, né? Então, nós mesmos fizemos aí um vídeo e usamos também esse vídeo. E também ela foi a marca registrada do movimento MAGA, Make America Great Again. Também foi uma música extremamente usada em todos os comícios do Trump, né, e tudo isso. E quanto aos espectadores, né, o jornal, a revista Spiegel, né, eles deram uma cutucada, eles disseram que o Obama conseguiu quase 2 milhões de pessoas em 2009 e que agora estava sendo esperado 200 mil pessoas, mas que porque a cerimônia vai ser dentro do Capitólio, só haverão 20 mil pessoas. Mas 20 mil pessoas, mas o que eles esquecem é que as pessoas vão estar ligadas no mundo inteiro e que os Estados Unidos está em alvoroço também, né? Então, assim, essa questão de estar lá fisicamente também é outra narrativa, né? Então, as pessoas podem acompanhar qualquer evento online hoje, né? Então, e por causa da questão de não ser lá fora também, né? Por causa das temperaturas. Eu já fiz eventos assim no inverno, eu digo para vocês, é muito difícil, porque, olha, para você ter uma noção, até para você segurar uma câmera, para você tirar a mão da luva, você fica com a mão congelada. Então, assim, dá para entender que com temperaturas negativas. E veja, aconteceu em 1985 com Ronald Reagan também, eles tiveram menos 13. E como eu comentei, isso também tem a ver com questão de segurança, assim, eu tenho quase certeza disso. Então, depois, com o juramento de posse, o novo chefe de Estado, então, o Trump, ele assume o cargo e ele começa a trabalhar. E a gente também
vamos lembrar que os republicanos são maioria eles têm maioria no Senado e na Câmara, então a gente pode esperar realmente mudanças significativas e extremamente positivas no governo americano, e tudo que acontece nos Estados Unidos reflete no mundo inteiro, né? Então você veja, né, com relação a gente falar sobre essa questão do impacto do Trump, o Lohan, ele nem assumiu e já tem um cessar-fogo lá no Oriente Médio, né? Então as primeiras mulheres sequestradas, né? Elas já foram até libertadas. Então, assim, o povo americano está muito confiante, o mundo inteiro. E o Trump, ele falou no comício da vitória em Washington, ele prometeu emitir essa centena de ordens executivas já no primeiro dia na Casa Branca e resolver todas as crises que o país enfrenta, que não são poucas, a gente sabe. E ele falou o seguinte, abre aspas, o povo americano deu-nos a sua confiança e, em troca, vamos dar-lhes o melhor primeiro dia, a maior primeira semana e os mais extraordinários 100 dias de qualquer presidência da história americana. Fecha aspas. E nós dizemos amém, né? Amém. Ô, Samia, você tocou no ponto importante, que é nos impactos que o Trump vai causar, mesmo não fazendo nada diretamente por alguns outros países, tá? Eu queria que você falasse sobre a real situação dos Estados Unidos da América hoje, como se encontra os Estados Unidos, tá? Né, se o Trump vai ter muito trabalho a fazer, porque tem muita gente que acredita que o Trump ele vai, de alguma forma, interferir, né, em situações como Venezuela, como Brasil, tá? Eu acredito, mas eu sei que você sabe muito mais do que eu sobre esse assunto, que o Trump sim vai influenciar em todo mundo, aqui no Brasil, Venezuela, em todo o resto do mundo, mas não fará nada de concreto nesses países, né? O que você acha sobre isso? Ele pode sim, tá, além de trabalhar lá nos Estados Unidos, fazer alguma coisa para ajudar esses outros países, como o Brasil, por exemplo? Olha, uma pergunta fantástica, fabulosa. E eu vou falar para você do ponto de vista europeu e vou falar, mas basicamente o homem foi eleito com essa promessa aqui, ó. Make America Great Again. Então, ele vai cuidar da casa dele. Ele já prometeu que ele vai cuidar, que ele vai fechar as fronteiras, que ele parece que tem até uma ação lá tem uma cidade americana que eles vão fazer na verdade, procurar os ilegais, né, para mandar, para deportar. Então, assim, ele tem um grande trabalho a fazer lá dentro dos Estados Unidos, com relação a essa agenda verde, por exemplo, essa agenda maluca que o Biden queria implantar. Né? Então, assim, existe muita coisa a fazer. Aqui os europeus estão muito preocupados porque eles acham que perderam o parceiro do transatlântico, que, claro, a Europa, de uma forma geral, tem muitos governos de esquerda, por exemplo, o governo alemão, eles têm críticas pontuais, porque eles acham que, por exemplo, o Trump vai taxar alguns produtos. Sim, ele vai taxar produtos para proteger a indústria americana. Ele prometeu fazer isso, porque ele prometeu dar mais empregos. E como é que ele faz isso? Ele é fomentando a indústria nacional. Então, eu vejo assim que existe muita esperança de muitos países, assim, o Brasil, né? Eu vi o discurso também do nosso querido presidente Bolsonaro, mas eu vejo também assim que o Trump ele vai ter muito trabalho. Agora, a gente sabe também que o Trump, nos 4 anos de governo, o mundo teve paz. E aí a gente vê que existem questões, por exemplo, eu particularmente acho que ele vai se focar muito nessa questão da guerra da Ucrânia com a Rússia. Eu acho que ele vai trazer esses dois numa mesa de negociação e que essa guerra vai acabar. Porque isso é uma das coisas que ele falou na campanha. Essa questão do Oriente Médio, a gente já vê se arrefecendo. Então, são questões e são questões que atingem o mundo de uma forma, olha, os Estados Unidos
de certa forma, eles estão envolvidos nessa guerra da Ucrânia com a Rússia. Os Estados Unidos forneceu muitas armas, né? Então tem essa questão, por exemplo, o que é muito importante para ele também, que os europeus voltem a pagar o valor que eles têm que pagar para a NATO, né? Os alemães não estavam pagando nem os 2% que deve pagar para ter a proteção do NATO. Então, existem questões geopolíticas que os Estados Unidos não dá para a gente tirar, assim, não dá para a gente falar de lugar nenhum sem citar os Estados Unidos. A gente sabe que os americanos, eles têm, por exemplo, bases militares quase que no mundo inteiro. Então, de uma certa forma, o mundo todo vai sentir, sim, o que o Trump vai fazer agora. Ele vai, de novo, ele tem um dever de casa a fazer, e ele vai cuidar basicamente do país dele e dessas questões aí de geopolíticas que atingem o mundo inteiro, essas guerras, né? Então, isso a gente vai ver e a gente já está vendo, na verdade. A gente já está vendo que a Ucrânia quer voltar a conversar com a Rússia, né? Então, a gente vai ver muitas coisas. E olha, eu tenho, assim, eu tenho, assim, um bom feeling de que o mundo vai ser muito melhor com o Trump. Vai influenciar muito, né? Aqui no Brasil, você acha que pode ter alguma influência aqui no Brasil? Olha, eu escutei várias coisas. Sim. Eu não sei se vocês escutaram aí, mas parece que eu não tenho certeza se isso, mas, por exemplo, eles vão fazer a embaixada brasileira, a embaixada americana vai ter uma base do subsolo. Não sei se vocês chegaram a comentar essa notícia. Exato. Mas subterrânea. Então, subterrânea. Então, a gente sabe também que o Brasil é um país estratégico para os Estados Unidos. Mas eu sei também que existem questões que, por exemplo, no passado, ali nas últimas eleições brasileiras, houve interferência da CIA nas nossas eleições brasileiras. E parece que isso é uma questão, porque atinge o governo americano, é uma questão que eles vão também tocar. Agora, e eu sei que tem deputados republicanos, como aquela deputada Salazar, que parece que está com essa pauta aí de realmente investigar, porque é a mesma coisa. Os americanos, quando eles têm empresas em outros locais, em outros países, eles têm que cumprir a regulação, o regulamento local, né, do país. Então, se ficar claro de que houve uma interferência realmente da CIA, eu acho que é uma questão de segurança nacional. Agora, em que ponto, em que nível, como, eu realmente não sei. A gente tem, uma das coisas dos americanos é que eles não entram nessa questão eles não vão interferir na soberania do Brasil. Isso não, de forma nenhuma, não creio, né? Porque isso é contra também a política americana. Pronto, Samia, você esclarece muito, tem muito ouvinte, Samia, que acaba caindo na conversa de alguns influenciadores, né, que dizem que são de direita e fica fomentando esse tipo de coisa, que o Trump veio aqui, né? Para você ter ideia do nível, tinha pessoas falando aqui, inclusive, nas mídias sociais, né, pessoas muito grandes, inclusive, com uma grande audiência, falando até que o Trump viria aqui buscar o Bolsonaro, só para você entender o nível das coisas. Infelizmente, o pessoal acredita, muita gente acredita nisso, né? Foi muito bom você esclarecer isso. O Trump, ele vai cuidar da casa dele. Pode influenciar aqui? Pode, né? De forma indireta, mas não que ele vai olhar e fazer alguma coisa aqui. Perfeito, Samia. Samia, eu quero que você fale também sobre essa proximidade do Trump com a China, né? O Trump sempre foi um grande crítico da China, agora ele está se aproximando. Inclusive, ele teve uma ligação com o presidente chinês, com Xi Jinping. O vice-presidente da China estará na posse de Trump, né? O próprio Trump agora, né, restabeleceu o TikTok lá nos Estados Unidos. Com a fala dele, ele prometeu que hoje ainda o TikTok volta a funcionar. Então ele está se aproximando muito da China. Como é que você enxerga isso? Isso é positivo, é negativo? Como é que você enxerga essa proximidade?
Eu enxergo de uma forma positiva, sabe por quê? Porque ele, como presidente, ele tem que manter os canais de comunicação, os canais diplomáticos abertos para que hajam mudanças. Mas ele é um homem de negócio. O Trump, o maior talento que ele traz no governo americano para a Casa Branca é justamente por ser um negociador de sucesso. E veja bem, eu falo isso porque a gente vê a falha da diplomacia na Europa quando eles pararam de falar com o presidente da Rússia. Quer dizer, a diplomacia ela falhou. Eles simplesmente. A gente aqui, basicamente, só tem palco para o presidente da Ucrânia, só que a diplomacia não é feita assim. Então, o Trump jamais poderia ignorar o Xi Jinping. O Trump não pode ignorar os grandes líderes mundiais. E a China, ela é muito importante. A China é muito importante. A China ela está basicamente ela tem alcançado mais e mais países economicamente. Então, assim, eu me lembro que no primeiro governo do Trump existiu uma guerra e eu acho que aquilo foi muito, olha, basicamente aquela guerra que tinha entre os Estados Unidos e o Trump no primeiro mandato, aquilo não foi bom. Sabe por quê, Lohan? Porque a China ela criou formas de se proteger contra o governo americano e eles fizeram bases, por exemplo, eles fizeram portos em outros lugares onde o produto basicamente não saía direto da China para os Estados Unidos, mas ia para um outro porto de um outro país e chegava nos Estados Unidos da mesma forma. Então, o Trump ele volta mais maduro, sabe? E ele aprendeu as lições do primeiro mandato. Então eu vejo de forma muito positiva. Não quer dizer que ele vai se curvar ao Xi Jinping de forma nenhuma. A gente vai ter muita surpresa com relação a isso. E eu creio que surpresas positivas. O próprio Elon Musk se encontrou com o vice-presidente da China, né, muito possivelmente para falar sobre negócios, né, já que o Elon Musk também fará parte do governo. Eu te perguntei isso porque o Trump ele sempre teve essa questão, né, com a China, sempre teve um pé atrás, né, mas como você bem falou, ele agora é outro Trump, é um Trump mais maduro, né, ele aprendeu muito, viu? Sâmia, muito obrigado pela sua participação, esclareceu muita coisa, muito obrigado. Se você puder, daqui a pouco a gente chama de novo, tá? Se você puder, eu sei que sua vida é corrida, tá? Pra gente comentar mais assuntos sobre os Estados Unidos, tá bom? Que daqui a pouco eu começo a cerimônia e eu quero que Perfeito, você esteja aqui, tá? Pra comentar sobre isso. perfeito. Tá? Obrigado, Sâmia. Até daqui a pouco, viu? Até daqui a pouco.